para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo. E na aula de geografia de hoje a gente vai falar um pouco sobre a região em que a gente mora, sobre a região sudeste. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre sociedade e economia na região sudeste. Antes de mais nada, é sempre importante a gente relembrar o que é uma região. Então, a gente tem regiões quando a gente regionaliza o espaço, quando a gente divide o espaço de acordo com alguns critérios, de modo, então, que cada região ela vai ter por dentro ali características coerentes, parecidas de acordo com aquele critério escolhido. E essas mesmas características vão tornar essa região, que é homogênea ali por dentro, diferente das outras regiões, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho, já que a gente está falando de região sudeste, a gente está tratando da regionalização que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Como assim, Gustavo? O IBGE, ele dividiu o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, de acordo com características fisiográficas e socioeconômicas. Quando a gente fala desses aspectos fisiográficos, a gente está falando de relevo, hidrografia, vegetação, clima, solos. E quando a gente fala dos socioeconômicos, que são o nosso foco aqui na aula de hoje, a gente está falando de características da economia, ou seja, os principais setores da economia, se aquilo é mais moderno, se aquilo é mais tradicional, né? E também da sociedade. Daí, a gente está tratando de indicadores sociais também, seja ali de qualidade de vida, alfabetização, se aquela população é mais urbana, mais rural, por essas características. Então, o que eu fiz? Eu trouxe, para início da nossa conversa, um mapa do Brasil dividido nessas macro-regiões para a gente saber do que a gente está falando. Então, vamos ver aí na tela? Bom, a gente pode ver que nesse azul mais escuro a gente tem a região sudeste, formada por Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e aqui o Rio de Janeiro. Já dá para adiantar daí que a região sudeste, né, você já deve ter observado, que é uma das menores do Brasil. A região sudeste ela corresponde a aproximadamente 11% do território do Brasil apenas. Ela só é maior que a região sul, aí em azul mais claro. O fato dessa região ser uma das menores do país não significa que ela não seja assim muito concentrada. Sabe quando você vai no mercado, compra aquela garrafa de suco concentrado de caju que tem ali, sei lá, meio litro, 1 litro, mas que rende suco às vezes por um mês inteiro? Pois é, a região sudeste também é bem concentrada se a gente compara com o país inteiro. Então, eu trouxe alguns gráficos. A aula de hoje está bem interdisciplinar. A gente vai usar uns gráficos, que é bem típico da galera da matemática. Depois a gente tem uma participação da professora Bárbara de História. Então, vamos ver aqui, no nosso próximo slide, um gráfico que traz informações importantes sobre o Sudeste. Então, nesse gráfico, a gente pode ver um fenômeno chamado de concentração da população. Então, presta atenção, a região Sudeste, mesmo ela sendo uma das menores do Brasil, ela concentra 48% da população do Brasil. A cada 100 brasileiros, 48 vivem aqui na região Sudeste. É ou não é uma região bastante concentradora? Voltando para mim, também é importante a gente falar sobre a urbanização. Uma característica marcante da região Sudeste é a sua urbanização. Ela é uma das regiões mais urbanizadas do país, né? Então, mais de 90% da população da região Sudeste vive na cidade. E é isso que a gente vê no nosso próximo slide. A gente pode observar aí, essa faixa laranja estreitinha é a população rural, a população que vive no campo na região Sudeste. Apenas 7% das pessoas que vivem nessa região estão no campo, enquanto 93% está na cidade. Então a gente também nota aí um processo de urbanização bastante intenso, certo? Voltando aqui, a gente tem que falar agora um pouco também sobre a questão da população, né? Quando eu falo que a região sudeste concentra a população, a gente consegue ver isso naquele gráfico que a gente viu agora há pouco. Mas também é possível ver isso em mapas. Então eu trouxe para a gente observar 2 mapas.
Um mapa, ele vai falar sobre a concentração da população. Então a gente vai ver ali, né, como a população está distribuída. E o outro vai falar sobre a densidade demográfica, que é parecido com concentração de população. É a quantidade de habitantes para cada quilômetro quadrado. Então vamos dar uma olhada nesses mapas? Aí a gente pode ver em vermelho as concentrações de população. Então vocês estão notando aí que é na região sudeste, que é a parte mais vermelha do mapa. Então, a população ela não está bem distribuída em todo o território brasileiro, mas a gente pode ver que ela está bem concentrada aí na região sudeste. Já no slide seguinte, a gente pode ver a densidade demográfica. Então, quanto mais forte é esse laranja, maior a quantidade de habitantes para cada quilômetro quadrado. E a gente pode ver que a região do Brasil que está em laranja mais forte é também a região sudeste. E quando a gente fala de economia, a região sudeste ela se destaca também. A maior parte das riquezas do país são produzidas aqui. E é isso que a gente vai ver na próxima imagem, que é o Produto Interno Bruto. Então notem, a região sudeste ela produz a maior parte das riquezas do país. Né? Então, vocês vão ver que o Produto Interno Bruto ele tem 56% produzidos aqui na região sudeste, principalmente no setor de serviços. A região sudeste ela se destaca no Brasil inteiro nas suas atividades administrativas, privadas e públicas, no setor de transportes, saúde, pesquisa, inovação e desenvolvimento científico, serviços financeiros, de seguros, arte, cultura, esporte, lazer, turismo. Na agricultura, os nossos carros-chefes são café, cana-de-açúcar, laranja, soja, amendoim, arroz, milho. E um destaque, voltando aqui para mim, aqui na região sudeste é produzido 90%, na verdade um pouco mais de 90% de todo o petróleo produzido no Brasil, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, e 62% do gás natural. Agora a gente pode se perguntar, Gustavo, mas por que a região sudeste é tão concentradora? Isso, além da geografia, tem muito a ver com a nossa história. E aí eu contei com a colaboração da professora Bárbara, que vai explicar para a gente como ao longo da história toda essa população e toda essa riqueza foi se concentrando aqui na região sudeste. Até porque ao longo da história, a região sudeste, né, principalmente a partir da década de 50, ela se consolidou como uma região que mais recebe imigrantes no Brasil. Então vamos ver o que a professora Bárbara tem para esclarecer a gente? Olá, queridos alunos e alunas. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, sou professora de História do Rio Educa na TV. E hoje eu vou fazer uma participação especial na aula de Geografia do professor Gustavo. Nós vamos falar sobre como se deu historicamente essa concentração da economia na região sudeste do Brasil. Mas afinal, a partir de quando começou essa concentração econômica no Sudeste e começaram também a se acirrar as diferenças socioeconômicas entre o Norte, Nordeste e o Sul e Sudeste? Bem, durante ainda o período colonial, quando o Nordeste teve uma grande expansão da cana-de-açúcar, o Nordeste era um grande polo econômico do Brasil. Porém, a partir do século XVIII, com as descobertas de jazidas de minas na região das Minas Gerais, houve um deslocamento da população para essas regiões onde havia abundância de ouro, de prata, de minérios. Dessa forma, a economia na região sudeste começou a se acelerar. É claro que o Nordeste foi muito importante também pelo fato de fornecer alimentos, fornecer acessórios, roupas importantes para a garantir o sustento nessa região mineradora. Mas por conta dessa concentração das minas e para ter um maior controle, nesse momento, por volta de 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro.
e permaneceu até 1960 no governo de Juscelino Kubitschek, quando foi construída Brasília e passou a cidade, né, a ser sede do governo federal. Após esse auge da economia mineradora, nós tivemos, no início do século XIX, em 1808, a transferência da sede da corte portuguesa para o Brasil, na região do Rio de Janeiro. A corte, ela se transferiu para a sua colônia no Brasil, fugindo das tropas napoleônicas. Só que com a vinda da corte, houve também uma aceleração no sentido de grandes transformações ocorrendo na cidade. Foi construído um horto, foi construído a Biblioteca Real, nós tivemos transformações na questão do transporte, um alargamento das ruas, tivemos muitas modificações que trouxeram uma modernização da colônia. E também foi trazida a imprensa. Então, nós tivemos aí uma grande movimentação também nessa região sudeste. Após a emancipação política, ou seja, o processo de independência do Brasil, já na segunda metade do século XIX, nós também tivemos a expansão da economia cafeeira. Então, o café passou a ser um dos principais produtos de exportação. E isso também acelerou a economia, visto que o café se desenvolveu principalmente o seu plantio na região sudeste, no Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba e também no Oeste Paulista. A economia cafeeira teve importância até o início do século XX. E após o governo Vargas e também o governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos um grande processo de industrialização no Brasil, onde muitas estatais na era Vargas foram construídas e acabaram por trazer um contingente de pessoas para trabalharem nessas indústrias na região sudeste, né, como a Companhia Vale do Rio Doce e também a Petrobras, né? Então, tudo isso trouxe esse deslocamento de trabalhadores até o período de Juscelino Kubitschek, que também houve um grande investimento, mesmo de capital estrangeiro, mas um investimento nas indústrias de base. Então, isso trouxe essa concentração e o deslocamento de alguns trabalhadores e uma maior concentração na região sudeste. Dessa forma, podemos perceber que desde o final do século XVIII até meados do século XX, nós tivemos, em vários momentos da história, um deslocamento da economia para a região sudeste. Então, agora chegando no finalzinho, vamos para o nosso desafio? Pessoal, conversem aí com seus colegas, com seus professores, com as pessoas que moram com vocês, que assistiram essa aula junto com vocês, e lembrem de pelo menos 3 tipos de concentração que acontecem aqui na região sudeste, ou seja, 3 coisas, 3 características que a região sudeste concentra bastante. Obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha aprendido bastante aí comigo, com a professora Bárbara, e até uma próxima!